O nosso momento produto de hoje, pessoal, vamos falar hoje um pouquinho aí que a gente está vivendo um momento chamado, a empresa está fazendo um momento chamado Nutri Hábitos, certo? Para a gente desenvolver melhores hábitos aí, melhorar a nossa saúde. Então, a base desse produto, dessa base desse programa seria a gente tomar água, se alimentar e fazer uma suplementação correta, né? Então, eu vi esse produto aqui tem uma grande importância que seria as proteínas. Eu já vou falar dessa proteína vegetal aqui que nós temos na nossa linha Nutrilite, certo? Que são proteínas, são substâncias básicas para o nosso corpo humano, né? E as unidades da proteína é chamada de aminoácidos, certo? Não existe, a gente, o corpo humano ele não faz a digestão da proteína, ele digere esses aminoácidos aí, essas estruturas básicas, né, que compõem as proteínas, certo? Então, ela tem uma infinidade de funções no nosso organismo, tem uma gigantesca importância, principalmente porque a composição do nosso corpo, a água é o maior componente aí, cerca de 70% do corpo humano é formado de água. Por isso a importância de a gente tomar a quantidade certa de água, certo? O Nutrihábitos ele fala isso, que a gente tem que tomar a quantidade certa. E em segundo lugar, a gente tem as proteínas, é o segundo maior componente aí do corpo humano. Por isso que a importância desse suplemento. Para quê? Para que ela serve? É para que na prática que os aminoácidos servem aí, que é a estrutura básica, né? Primeiramente, a célula, lá na nossa origem mais remota, a membrana das células, tecido, osso, músculo, tudo isso ele precisa da proteína, dos aminoácidos, né? Eles formam enzimas, trabalham aí nos nossos hormônios, né? Tanto sexual, tireoide, estômago, constituintes dos fluidos, as secreções, né? E com destaque para os nossos anticorpos, que estão ali no nosso sangue, sempre atuando na nossa defesa contra as doenças aí. Então, a proteína, os aminoácidos, eles são fundamentais nisso aí, certo? A gente destacou aqui também a proteína, mas a gordura, o que é que faz? Forma a lipoproteína, que faz aquele transporte no sangue dos triglicerídeos, colesterol, vitaminas, e também transporte de minerais. Para a gente também exemplificar os remédios, quando a gente está doente, a gente toma o remédio, ele é digerido, e ele precisa ser transportado aí no corpo aí, para aquela parte lá que está doente, certo? E as proteínas, elas mantêm também a osmolaridade, que é o equilíbrio entre os fluidos que dão a nossa saúde e o nosso bem-estar interno. Então, ainda, eles são importantes nos neurotransmissores, no cérebro. Nosso cérebro processar informações, eles precisam, na base deles, de aminoácidos, que vêm de quê? Das proteínas, certo? Ainda outra importante função é transportar o oxigênio aí, quando a gente respira, o ar vai para os nossos pulmões e ele vai chegar no organismo inteiro a partir de quê? Da hemoglobina, que também precisa, porque está lá na base dela tem aminoácidos que vêm das proteínas, e também atua ali no nosso ácido nucleico, que é na parte do DNA e RNA. Fontes de proteína. Nós temos muitas fontes aí, nosso organismo produz algumas, e outras não, a gente precisa suplementar aí na nossa alimentação diária. Temos uma origem aí tanto animal quanto vegetal, certo? A origem animal, as proteínas de origem animal que a gente vê aí dos peixes, das carnes, ovos, elas são mais completas porque vêm os aminoácidos essenciais, que é aqueles que não produzem no corpo humano, mas a gente consegue suplementar a partir da alimentação dessas carnes, mas só que tem um probleminha com relação às carnes. As carnes, elas vêm acompanhadas aí de nitrosaminas, nitritos e nitratos que causam, com o propósito de causar algum problema aí, você usando acumuladamente com o tempo. Não é o uso de uma vez só, mas aquela coisa acumulada pode trazer problemas. E a proteína de origem vegetal, elas são mais saudáveis, porque elas não têm acompanhamento periférico, né?
A gente vai, é muito bom ir no rodízio de carne, quem não gosta, né? Mas saiba que vem proteína e vem nitrosamina também, certo? Na alimentação. A de origem vegetal, não. Ela não tem esses acompanhamentos periféricos. E elas vêm de onde? Da nossa alimentação de cereais e leguminosas. Leguminosas é tudo que vem de vagem, aquelas vagenzinhas, certo? E o principal das proteínas é a absorção. Quando a gente come, tudo que a gente come passa pelo processo digestivo, lá no nosso estômago, intestino, elas viram os aminoácidos que vão ser distribuídos aí pelo nosso corpo. Mas só que nem toda a quantidade de proteína ela é absorvida, certo? Então, como é que a gente vai saber aí como é que vai ser uma absorção bacana para a gente ter aí essa promoção da nossa saúde? Existe esse cálculozinho que os cientistas eles já chegaram a essa conclusão, certo? Que os cereais, eles são absorvidos, você absorve metade dele, a de origem animal a gente absorve 70%, e as leguminosas, aí, 60, cerca de 60%, certo? Aí a gente tem uma formulazinha da gente fazer um cálculo, certo? A gente pega ali na tabela nutricional, todo produto ele tem uma tabela nutricional, e a gente pode fazer um cálculo para a gente ver quanto é que vai ser absorvido aproximadamente ali no nosso corpo, certo, pessoal? Pronto, vamos pegar aqui a aveia. A gente vai pegar a mesma quantidade de todas, eu vou falar de alguns alimentos, vou falar de 60 gramas de aveia, certo? A gente pega lá na tabela nutricional de uma aveia, que essa informação nutricional ela é obrigatória por lei, né? Todo produto, todo alimento tem que ter essa informaçãozinha. Não sei se vocês já viram. E a cada 60 gramas, a gente tem o quê? 12 gramas de proteína. Mas como ele é um cereal, certo? Seria metade aí. Mais ou menos a gente multiplica pela metade, que serão 6 gramas, mais ou menos, que serão absorvidos, certo? Então a gente vai ter disponível aí 6 gramas do nosso sangue a cada 60 gramas que a gente ingere de aveia. Arroz integral. Na tabela nutricional, pega uma tabela nutricional lá do produto, a cada 60 gramas a gente tem 4,2 gramas de proteína. Como é um cereal também, a gente seria o quê? Absorvida metade, 2,1 gramas, certo? Feijão preto, que já é uma leguminosa, é uma proteína de origem vegetal, só que leguminosa. Certo? A cada 60 gramas vem 14 gramas de proteína. E como a leguminosa ela absorve cerca de 60%, então 8,4 gramas vai ser absorvido aí quando a gente come feijão preto. O atum, que é do que? É uma proteína de origem animal, certo? Os peixes e as carnes, eles são todos nessa classificação aqui nutricional, é considerado animal, certo? Cada 60 gramas de atum que a gente come, ele vem o quê? 9,1 gramas de proteína, que isso vem lá na tabela nutricional. Geralmente é em lata, enlatado, né? E a gente vai ter, multiplica aí por 0,7, a gente vai ter uma disponibilidade no sangue aí de 6,37 gramas, certo? Então, vou fazendo uma revisãozinha aqui. A aveia, a gente tem 6 gramas, a gente absorve 6 gramas, certo? O arroz integral, 2,1 gramas, para você ver como é baixa a absorção da proteína do arroz. O cereal, ele é muito bom em fibras, por isso que a absorção da proteína, ela é menor, certo? Do feijão preto, a gente tem uma boa absorção, e está vendo que o atum, ele tem não é porque ele é uma proteína de origem animal que ele é melhor. Ele tem aí, deixa menos proteína disponível do que um feijãozinho preto aí, que é a paixão nacional, né, nós brasileiros. E vamos falar agora do nosso suplemento, da Nutrilite. Ele é um suplemento de proteína isolada, feito de quê? De soja não orgânica, soja orgânica e não transgênica. Ela tem a garantia porque essa soja ela vem da plantação da própria Emoi. É a Emoi quem planta a soja. Por isso eles garantem que não é transgênica. É da ervilha e do germe de trigo, certo? Você pegar a sua proteína aí, você vai ver na tabela nutricional que ele tem 8 gramas de proteína por porção de cada 10 gramas. Mas como a gente está trabalhando com os outros
com 60 gramas, a gente multiplica aí por 6, certo? A gente tem 48 gramas aí de porção a cada 60 gramas. Trabalhei os alimentos na mesma quantidade de todos. E o suplemento também, na mesma 60 gramas. Dá mais ou menos 2 colheres de sopa, certo? E como esse suplemento é a base de leguminosa, a gente tem uma absorção aí de 66%. Então, a cada 48 gramas, a cada 60 gramas, a gente tem 48 gramas disponível de proteína, mas vai ser absorvido quanto? 28,8 gramas é que vai ser absorvido. Aí eu fiz um comparativo aqui dos todos os alimentos, né? A aveia, quanto é que ela vai ter o valor biológico, que está disponível aí no nosso sangue, certo? A cada 60 gramas, a mesma quantidade, certo? E a gente vê o quê? Que a proteína Nutrilite, ela ganha de todos aí, inclusive de origem animal. Ganha de todos os outros alimentos aí. Essa proteína, ela é muito, ela é rica, ela é muito boa, saudável, ela vem de origem vegetal, ela não tem aí os outros, aquelas outras coisas que as carnes trazem, que podem prejudicar a nossa saúde, não tem sabor, não tem o sabor das outras proteínas do mercado, aí a gente tem sabor de morango, chocolate, que isso muitas vezes até desenvolve processo alérgico nas pessoas. A nossa proteína da Nutrilite, ela não tem sabor e a gente pode aí misturar ela e ter várias aplicações, tomar ela de várias formas ou comer. O preço dela está R$ 205, certo? Para clientes aí que é a primeira vez consumirem, poderão ter 10% de desconto, fica aí por esse preço. E também é possível ser vendida aí, começa a gente compartilhar ela com 30% de desconto. E aí, para quem não sabe ainda, para quem está aqui a primeira vez assistindo, fala com quem te convidou, que ele pode te explicar como é que você vai adquirir esse produto excelente pelo menor preço aí, R$ 143,50. Ok? A gente pode vender aí através de cada empresário tem a sua loja virtual e podemos fazer também a entrega de forma direta.